Daremos início à LDO 2018, que são as Leis Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Queria saudar a todos, em nome do presidente da Câmara, Pedro Cardoso, todos os vereadores, Valdalice, Alain, Ailton, Zezinho, Quinzinho e Tiago. Também queria saudar a Comissão de Orçamento da Câmara, como a presidente Valdalice e os vereadores Tiago e Torres, que eu acho que ele deu só uma saidinha. E gostaria de passar a palavra para a assessoria de contabilidade da Prefeitura, a municípios, na pessoa do Neto, Ricardo e Evandro, que é quem trabalha com a gente. Vou ficar nessa ponta e vem para cá. Prestigiar meu amigo Zé aqui, fica mais fácil. Bom dia a todos. Eu quero saudar o presidente da Câmara, senhor Pedro Cardoso, saudar a nossa secretária de governo, Érica Tabosa, e saudar todos os demais vereadores, pessoas que vieram nos assistir e que irão nos assistir através da imprensa local, na pessoa do nosso amigo Zé da Legnas. Gente, o orçamento municipal, não resta dúvida que é uma das leis mais importantes do município e tem prazo determinado. Ela tem vigência a partir do dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de cada ano. Mas é tamanha a importância do orçamento municipal que ele começa a ser trabalhado ainda no mês de abril do ano anterior. A Constituição Federal ela disciplina a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária e determina para os municípios o dia 15 de abril como o dia limite para que a Lei das Diretrizes chegue na Câmara Municipal e assim comece, no ano corrente, as discussões sobre o ano futuro. É preciso planejar bem, planejar com responsabilidade, planejar mais para se fazer melhor. É uma lei de texto complexo. Tecnicamente, como cidadão, eu ousaria em dizer que ela poderia até ser uma lei desnecessária, mas a Constituição não entende assim, e o maestro do nosso ordenamento jurídico é a Constituição Federal. A Lei de Diretrizes, além do disciplinamento da Constituição Federal, está disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e está também disciplinada por instruções normativas do nosso Tribunal de Contas dos Municípios. Em resumo, ela é definida em 9 capítulos, certo? Ela trata das prioridades e metas da administração pública, ela trata da estrutura e organização dos orçamentos, dispõe sobre os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, e isso é muito importante, porque até pouco tempo atrás havia uma discussão muito grande da limitação da entrega de valores ao Poder Legislativo. Em determinado momento, pós-Constituição de 88, se dizia que era com base na receita do mês anterior, e ela oscilava muito. A Constituição, o legislador federal, buscou dentro da Constituição corrigir esse lapso, esse engano. Ele foi lá e definiu assim, vamos estabelecer um limite percentual para as despesas da Câmara. Consequentemente, isso limita o repasse pelo Poder Executivo, mas vamos definir com base numa receita já conhecida, que é a receita do ano anterior. Não é justo que o Poder Legislativo comece a trabalhar, comece a desempenhar suas funções, sem ter a garantia de conclusão. E aí, essa questão foi resolvida. Pois bem,
Continuando na estrutura da LDO, ela define ainda as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos. E aqui, essa parte da legislação, ela tem dois tempos. A elaboração, que ela está muito explicitada nas leis e na própria Constituição, e na execução. Essa questão da execução do orçamento foi trazida para dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu digo sempre que a LDO, ela é o manual de instrução dos orçamentos municipais. Não apenas na elaboração, mas como os prefeitos e gestores municipais devem utilizar seus orçamentos, porque ela impõe limites e ela controla os gastos da administração pública, que até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, conseguia se endividar de uma forma aleatória, porque não haviam essas limitações. A LDO ainda dispõe sobre as receitas públicas do município e alterações na legislação tributária, também sobre a questão da renúncia de receita. Dispõe sobre as questões relativas às despesas com pessoal, seus encargos sociais e os precatórios trabalhistas. Dispõe sobre a dívida pública municipal, as metas e riscos fiscais e, por fim, ela trata daquelas questões esparsas que a legislação federal, notadamente, não é bem clara. Então, ela traz essas disposições finais para o cenário local para fazer determinadas amarras no orçamento. Na parte inicial, que são as prioridades e metas da administração pública, nós voltamos um pouco à audiência da semana passada, que foi do plano plurianual. Por quê? Porque no primeiro ano da gestão, que é esse que estamos vivendo, a ordem dessas leis, elas estão um pouco invertidas. Vejam bem, a Lei de Diretriz Orçamentária, que regula o orçamento de 2018, ela chegou nessa casa por volta do dia 15 de abril e deve ser votada até o recesso. Mas o plano plurianual, nós começamos a construção dele semana passada. E ele será entregue nesta casa até o dia 31 de agosto, tendo até o dia 31 de dezembro para ser apreciado e votado. Ou seja, a Lei de Diretriz Orçamentária, que deveria ser o caminho deveria ser o elo de ligação entre o PPA, o Plano Plurianual, e o orçamento, ela, nesse primeiro ano da gestão, ela fica um pouco sem lugar nesse, vamos dizer assim, nesse contexto de planejamento. Por quê? Porque não há nada ainda para que ela indique. Nesse ano aqui, você terá que levar determinados investimentos que já estão dispostos lá no PPA. Então, de uma forma, para que não deixe a lei sem sentido e desprezada no tempo, no seu uso, ela se limita a dizer, nesse momento, que o projeto, que as prioridades do próximo ano serão aquelas definidas no projeto de lei do plano plurianual. Para quê? Para que haja simetria, para que haja correspondência entre o projeto do PPA e o projeto do orçamento. Não faz sentido o governo municipal chegar aqui e dizer que pretende construir posto de saúde no PPA e no orçamento ele dizer que pretende fechar unidade de PSF. Então, só resta, nesse momento, para a Lei de Diretriz Orçamentária, impor ao gestor que as prioridades do próximo ano, a constarem no orçamento, serão aquelas pré-estabelecidas no plano plurianual, no projeto do PPA, uma vez que esse projeto do PPA chegará a esta Câmara até o dia 31 e o projeto da lei orçamentária chegará até o dia 1º de outubro, 30 dias depois. E aí vem outra questão que precisa, na hora de analisar essas leis, ser bem observada por vocês, senhores vereadores. A lei orçamentária, pela Constituição, ela deverá ser apreciada e votada por esta Casa
até o dia 31 de outubro. E o PPA tem até 31 de dezembro. Algumas leis orgânicas, não sei se é o caso daqui, dizem que é até o recesso de final de ano do Poder Legislativo. Mas vejam bem vocês, o orçamento do próximo ano, ele tem que estar finalizado, apreciado por vocês com suas emendas e seus questionamentos até 31 de outubro. E depois disso o PPA continua andando. Então é preciso se observar o que será alterado na LOA que chegará a esta casa, para que no próximo ano a gente não tenha duas leis municipais tratando de um único assunto, com textos diferentes, com finalidades divergentes. No segundo ponto, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela trata sobre a estrutura e a organização dos orçamentos. E isso aqui é uma questão muito técnica. É uma questão muito técnica e uma questão muito chata. Porque ele se limita a trazer conceitos. Ele especifica o que é diretriz, o que é programa, o que é atividade, o que é projeto, o que é operação especial, o que é modalidade de aplicação e, por fim, ele diz o que é órgão e o que é unidade orçamentária. E isso aqui tudo são conceitos que pouco interessa a população. Na verdade, somos nós, técnicos dessa área contábil que assistimos aos municípios, que temos que ter conhecimento. E não tenham dúvida vocês. Eu, por exemplo, eu tenho 26 anos de profissão nessa área contábil. Mas sempre que a gente vai fazer um orçamento municipal, a gente tem que estar com esses textozinhos aqui, às vezes colados na nossa mesa de trabalho, para a gente saber que projeto, geralmente é aquilo que trata de investimento, que atividade são aquelas questões do custeio do município, e que operação especial, por exemplo, é quando o município pretende contrair uma operação de crédito e gastar aquele recurso ou com um investimento ou com alguma atividade de custeio. E aí é onde vem uma questão confusa. Sim, mas aí programa e projeto é uma coisa e atividade é outra? Mas aí já vem as operações especiais, que elas podem ser contraídas pelo município e ser destinada para um ou para outro. E aí, é como eu falava para vocês, a LDO traz questões um tanto quanto técnicas, vamos dizer assim, que somente a doutrina especializada se interessa em estudar, né? Avançando, no capítulo 3, a LDO ela dispõe sobre as questões do Poder Legislativo, os recursos, as dotações orçamentárias destinadas à Câmara Municipal. Por exemplo, no artigo 6º do projeto que está em tramitação nessa casa, a lei disciplina que o Poder Legislativo Municipal encaminhará ao Poder Executivo até 30 dias antes do prazo definido no artigo 42 da Constituição Estadual, a sua respectiva proposta orçamentária. Esse prazo do artigo 42 é aquele prazo de 1º de outubro. O projeto de lei da LOA deverá chegar na Câmara Municipal até 1º de outubro. E a Câmara Municipal tem até 1º de setembro, né? Ou 2 de setembro, vamos dizer assim. Não, 1º de setembro mesmo. O mês de setembro tem 30 dias apenas. Para mandar a sua proposta para que o Poder Executivo, que é o órgão executor do orçamento, o órgão de execução da elaboração do orçamento, coloca as dotações da Câmara lá. O orçamento municipal ele é único. Não podem existir dois orçamentos. Orçamento da Câmara e orçamento da Prefeitura. Mas a Câmara Municipal, por ser uma unidade orçamentária do Poder Executivo, ele encaminha a sua proposta orçamentária para ser consolidada lá. E em alguns casos se pergunta, e se a Câmara não encaminhar essa proposta dela? Eu asseguro a todos vocês, não haverá prejuízo para a Câmara Municipal nesse aspecto,
porque os orçamentos eles passam por uma revisão com base nos índices de inflação ano a ano. Então, se hoje nós temos um orçamento de 2, 3 milhões de reais dessa Câmara, consequentemente, o do próximo ano não deverá ser menor. Ainda que baixa em alguns pontos, em alguns exercícios, mas nós somos um país que ainda temos inflação. Ainda dentro das questões do Poder Legislativo, é importante observar que a LDO, ela corrobora, ela ratifica o que a Constituição já diz, de que os recursos do Poder Legislativo, eles devem ser entregues à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês. Aqui em Pentecostes, se eu não me engano, a tradição, o acordo entre os poderes, que esses recursos são repassados no dia 10. E isso é muito bom, tanto para a gestão das despesas da Câmara Municipal, como para o planejamento financeiro, a programação financeira da Prefeitura Municipal. E, por fim, nesse dispositivo que trata do Poder Legislativo, a LDO dispõe que a execução orçamentária do Legislativo será independente, cada qual no seu quadrado. A Prefeitura administra os recursos dela, entrega os recursos da Câmara, e os recursos da Câmara são administrados pela mesa diretora na pessoa do presidente. Mas é o seguinte, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem um relatório de publicação obrigatória bimestral. É o relatório resumido da execução orçamentária, o REO. E o REO, diferente do RGF, que a RGF, Câmara Municipal, publica o seu, Poder Executivo, por sua vez, publica seu relatório. Mas o REO, ele consolida a execução orçamentária do município. E aí ele une os balancetes da Câmara com os balancetes da Prefeitura. Então é necessário que a cada bimestre sejam encaminhados para a Prefeitura os balancetes da Câmara Municipal para que aquela execução orçamentária seja feita e para a publicação do relatório. Aqui no caso de Pentecostes, nós encontramos uma facilidade na hora de elaborar esse relatório e publicar, porque o sistema informatizado utilizado aqui é o mesmo utilizado lá. E o presidente Pedro tem encaminhado não apenas o balancete, ele encaminha o banco de dados e aí o sistema informatizado se encarrega em fazer o restante. Nós técnicos nos responsabilizamos em fazer as conferências para testar a exatidão numérica desses relatórios. E isso também faz parte do bom convívio, da harmonia que existe entre os poderes, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal. E quanto mais eu vou falando, mais vocês vão observando que tudo que está aqui nesse projeto de lei que vocês votam ano a ano, já está dito ou na Constituição, ou na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou na Lei 4.320 de 64, ou até mesmo nas instruções normativas do Tribunal de Contas dos Municípios. Na parte que ele trata das diretrizes para a elaboração do município, eu destaco como ponto de importância a questão dos créditos suplementares. Lá na Lei 4.320, o artigo 7º, ele diz que poderá haver o remanejamento, a movimentação de dotações. Dotação se tornou insuficiente durante a execução, você tem outra dotação disponível, você vai lá e se socorre daquele saldo que você não vai utilizar. E esse dispositivo, ele também está lá, se eu não me engano, no artigo 165 da Constituição, onde ele diz que é vedado no orçamento público matéria estranha à receita e despesa, exceto a questão da autorização prévia para abertura de créditos suplementares. E aí esse percentual de créditos orçamentários ele vai ser disposto lá na LOA. Vocês, vereadores, é quem vão decidir. A diretriz que está na LDO seria o limite da receita, 100%.
Mas aí ele vai ser modulado aqui por vocês. Se vocês entenderem que esse limite de 100% é confortável, tanto para o Poder Executivo como Legislativo, executar seus orçamentos, que se mantenham. Senão, vai diminuindo naquilo que vocês entendem que seja conveniente para a administração municipal. E nessa questão aqui, esse é o ponto de destaque que eu tenho a falar para vocês. Ainda na questão dessas diretrizes da elaboração, ele trata, por exemplo, da transferência para entidades privadas. Alguns municípios, e essa prática não é muito adotada pelo Estado do Ceará, até porque ela já foi muito combatida pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Alguns municípios da federação se utilizam de associações, de fundações, para executar seu orçamento, e começam a fazer repasses. Vamos criar subvenção econômica, subvenção social, e por aí vai. Seguindo orientações do nosso Tribunal de Contas, a LDO ela dispõe para o município de Pentecoste que o município poderá conceder ajuda financeira até o limite de 2% da sua receita corrente líquida. Limitou, certo? Nós temos um orçamento aí, vamos dizer assim, vamos arredondar aqui, de 100 milhões, o município não pode fazer repasse superior a 2, exceto naquela questão já pré-estabelecida no orçamento, como, por exemplo, o consórcio de saúde pública, né? Eu não sei qual é o orçamento do consórcio aqui, mas se ele tiver disposto num percentual acima desse aqui, é porque ele já está definido, de uma forma específica. Mas se criar subvenções econômicas ou sociais acima desse percentual, se estará cometendo um crime contra a lei de diretriz orçamentária, né? Nas diretrizes específicas do orçamento, ele divide o orçamento na parte fiscal e na parte de seguridade. A parte de seguridade, ela é composta pelos orçamentos da saúde e o orçamento da assistência social. Tudo que não for saúde nem assistência, compõe o orçamento fiscal. E isso aqui é uma questão meramente técnica. Na verdade, isso aqui, se vocês me perguntarem para que a União utiliza isso aqui como estatística ou como fundamento de estudo, eu não saberia lhes responder, porque em miúdos, vamos dizer assim, tudo é a mesma coisa. Tanto faz ser fiscal como ser seguridade. Tudo é orçamento público e tudo é voltado para atender os anseios e desejos da população. Sobre a questão das receitas públicas, a LOA disciplina no âmbito municipal, notadamente, a questão da lei de responsabilidade fiscal, que diz que é proibido renunciar à receita. E isso é bem interessante. Ora, se os governos municipais, os gestores municipais, reclamam tanto que a arrecadação é baixa do município, que o governo federal não transfere os recursos desejados e necessários para se manter o município, que o governo estadual, por sua vez, não apoia o município, por que é que os governos municipais irão renunciar à receita? E essa renúncia, muitas vezes, é como, por exemplo, você ter uma dívida ativa de IPTU bastante elevada e deixar ela prescrever sem fazer as respectivas notificações, sem adotar mecanismos que evitem essa prescrição e sem deixar de fazer a cobrança. Mas, por outro lado, a gente cai num problema muito sério. Você participa desses encontros de APRESE, de Confederação Nacional dos Municípios, essas marchas de prefeitos, e ouve sempre a seguinte mensagem: os municípios têm que incrementar sua receita, os municípios têm que implementar impostos, os municípios têm que cobrar impostos. E como é que no município pobre como os nossos, aqui do Nordeste, isso aqui não é particularidade de Pentecoste, é muito difícil a gente cobrar imposto, o governo municipal cobrar imposto daquela pessoa que todo dia está batendo na porta da prefeitura precisando de uma ajuda, certo? Mas já houve financiamento, e eu acho até que ainda há,
linha de crédito pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste, que incentiva os prefeitos, ou melhor, as administrações, a contrair a operação de receita para implementar mecanismo para cobrar imposto da população. E, às vezes, o empréstimo que se consegue para montar um setor tributário, para se comprar computadores, desenvolver sistemas, comprar veículos para as equipes de fiscalização, elas não terão um retorno nunca. Porque as administrações até têm mecanismo técnico para fazer essa cobrança. Não consegue, é o êxito da cobrança. Por quê? Porque a população não tem dinheiro para pagar. Nós temos uma população de baixa renda absoluta. E aí, ainda nessa questão de receita, a lei de responsabilidade impõe aos municípios que a LDO deve tratar da questão da alteração da legislação tributária. E esse dispositivo aí, é porque a gente sabe que a legislação tributária nacional, ela está sempre em mudança. E aí, essa exigência para que a lei de diretriz orçamentária disponha sobre isso, é para que os municípios acompanhem essa mudança. E da mesma forma que a União vem taxando a população, os empresários, as grandes e pequenas empresas, a população faça isso com o seu cidadão. O que eu, particularmente, como cidadão brasileiro, acho uma injustiça. Tem que se pagar imposto? Tem, mas aí tem que se cobrar imposto de quem pode pagar. E aí, agora há pouco aqui, antes do início da nossa audiência, o amigo Zé da Legna até discutia sobre a questão da iluminação pública, que não deixa de ser um imposto, uma contribuição, mas isso aí é um tema bem interessante para outra oportunidade para ser debatido. Ainda nas disposições do orçamento, a lei de diretriz orçamentária, e aí ela já vem para aquela questão da execução do orçamento. Ó. Ela regula a questão das despesas do município com folha de pagamento, seus encargos sociais e seus precatórios. Mas tenham certeza, não é nada diferente do que está lá na lei de diretriz orçamentária. Ela, por exemplo, lá no artigo 42 do projeto que está em tramitação dessa casa, ela replica o que diz a Constituição. O município não gastará mais do que 60% com folha de pagamento e os encargos patronais decorrentes, sendo 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo. Os poderes legislativos conseguem cumprir isso com uma certa facilidade, mas acreditem vocês, para as prefeituras, os poderes executivos, cumprir esse limite de 54% tem sido muito difícil. E não é porque tenha se empregado muito, não. É porque, por uma questão até de índice de inflação, que oscila muito, vamos dizer assim, e os salários não podem perder o seu valor econômico, não tem como se cumprir essa questão, a maioria dos municípios não consegue cumprir essa questão dos 54%. O município de Pentecoste, vamos dizer assim, ele está naquele limite de 52, 54, esse quadrimestre agora, até 30 de abril, ele passou um pouquinho, ele está 54,2, 54,3, e aí o município já trabalha nessa questão de retornar ao percentual. Por outro lado, se não houvesse essa limitação, alguns municípios talvez estivessem consumindo 80%, 90% das suas receitas com pagamento de folha de servidores. E por que isso acontece? As nossas administrações, a estrutura das nossas administrações tem crescido muito nos últimos anos. Nos últimos 10 ou 15 anos. E a nossa economia não cresce. A gente pega, por exemplo, aí, o programa de saúde da família. Eu não sei qual é o valor de uma equipe, mas a gente sabe que o valor que vem para uma equipe, isso a Érica pode me auxiliar,
a gente sabe que o valor que vem para se manter uma equipe de PSF não dá. E aí a administração tem que bancar isso. Pronto. Quando a equipe ela não é mais médico, se recebe na faixa de R$11 mil e o município arca com o médico. Quando a equipe é mais médico, se recebe R$4 mil por cada equipe, mas o governo federal paga o médico. Mas aí, mesmo assim, a prefeitura tem que dar uma ajuda de custo para cada médico no valor de R$2 mil. E aí só sobra R$2 mil para pagar o restante da equipe, né? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente administrativo, água, luz, insumos, então, serviços gerais. Ó, por aí a gente passa até a ideia, ó, de 11 mil, né, Érica? 11 mil quando o município não paga o médico. Por exemplo, é 11 mil, mas aí R$10.800 para o médico. Aí sobra R$1.000 para se pagar o restante dos funcionários, insumos, água, energia. Pois é. É aquela proporção de 80% a 90% que eu falei para vocês, certo? Você pega outros programas assistenciais, CRAS, CREAS e tantos outros que tem aí, que o plano de trabalho, vamos dizer assim, ele já impõe a utilização de pelo menos 40% de materiais, de manutenção de veículos, de sistemas, de equipamentos. E a parte que sobra, não dá para pagar os profissionais especializados, como psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras. E isso no início do programa, o governo federal, notadamente, ainda assiste os municípios. Mas depois ele abandona e os municípios têm que se virar com a pouca arrecadação que tem. Recentemente, isso aqui não é uma crítica que eu faço ao governo federal, foi criado um programa Primeira Infância no SUAS, que é o programa Criança Feliz. Porque se precisava dar uma certa visibilidade à primeira-dama do país, e aí isso foi repassado para os estados, mas o governo federal vai mandar, se eu não me engano, no caso de Pentecoste, acho que R$7.500 por mês, para você implantar berçário, criar atividades diversas, e você olha assim para aqueles 7.500 e diz, rapaz, nem se a gente fizesse o milagre da multiplicação aqui, isso aqui ia dar, certo? Então, aquele caso, o governo federal, você entra no site lá do MDS, é uma coisa belíssima, rapaz. E quem está de fora pensa assim, rapaz, o governo federal está mandando o dinheiro, porque lá, ele não diz o valor do município, ele diz só que será custeado pela União, tal, e quando a gente vê um município como Pentecoste, recebe 7.500 para bancar programa que talvez custasse 70. E assim, Neto, hoje a maior preocupação do prefeito é o hospital, né, que só está recebendo R$256 mil, e o município está custeando a questão das cirurgias, e tem a questão dos agentes de endemias, que hoje a gente sofre um surto de chikungunya dentro do estado do Ceará. Né? E o que o governo federal manda para a prefeitura hoje, para os agentes de endemias, para a vigilância epidemiológica, é apenas R$13 mil, que no caso a gente tem concursados 30 agentes de endemias hoje concursados. Né? E aí como é que você paga o restante do salário desses servidores, insumos e por aí vai? E sempre é uma conta que não fecha. A injustiça fica nos ombros do município. Eu gostaria de saudar aqui o doutor Paulo, que é procurador do município, que se encontra, a doutora Clara, que acabam de chegar aqui para prestigiar essa audiência. E aí, em cima dessa questão que a Érica nos falou, eu me permito fazer um comentário. O Estado encontrou a solução para o problema da chikungunya. Ele vai premiar os municípios que combateram o mosquito. 10 milhões. 10 milhões não dá nem para fazer a campanha estadual toda. E um carro, né? Agora tem mais essa questão. Essa questão de 10 milhões, ela vai funcionar mais ou menos assim. Claro que todo município, pela obrigação que tem de fazer, vai combater o mosquito. Né? Quem é que quer doença na sua porta? Não quer. Mas aí, talvez uma campanha intensificada por qualquer município do estado de Ceará, ele chegue a ser merecedor de receber essa premiação. Mas aí, quando ele vai para receber essa premiação, aí
a Secretaria de Governo vai dizer assim, vamos observar a regularidade fiscal dele, aí ele não consegue receber a premiação que ele tem direito, porque ele está gastando mais de 54% na folha de pagamento. Né? Então, a gente vê que é um cerco aos municípios. E os municípios precisam trabalhar essa questão de planejamento. As administrações, na minha opinião, precisam perder determinadas vaidades para conseguir se manter, pelo menos de forma satisfatória. Como a gente vê, essa questão de pessoal aqui, essas limitações que estão na LDO, não são nada diferente daquilo que já está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. A questão da dívida pública, enquanto ele limita o gasto da folha de pagamento, eu acho que a questão da dívida pública dos municípios, vamos dizer assim, ela foi liberada. É como se dissesse assim, rapaz, vamos dever que um dia alguém vai prover essas dívidas do município. Enquanto você tem um limite de 54% para o seu gasto com folha de pagamento, o endividamento dos municípios ele pode ir até 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Ou seja, você pode contrair endividamento até 120% do que você recebe anualmente. E aí, um município como Pentecoste, que tem uma arrecadação de 70 milhões, ele poderia se endividar até, vamos dizer assim, 80, talvez mais um pouco. E nossa dívida com a Previdência, ela já é alta. Mas ela não chega ainda a 20 milhões, não. Eu já estou tratando de uma forma exagerada. Mas, mesmo assim, tem sacrificado o município. O município paga, se eu não me engano, de Pentecoste, há poucos dias a gente observava isso lá na Secretaria de Finanças, paga 130 mil reais mês de parcelamento. 153, não é isso, Érico? Agora, enquanto a gente paga 153 mil desse parcelamento, a correção dele mensal é 198. Ou seja, a gente não consegue amortizar a dívida previdenciária. Por isso que tem esses refis. Agora tem um aí para 200 parcelas. Mas quando a gente busca lá o texto da MP, que dispõe sobre essas questões de endividamento com a Fazenda Nacional, a gente vai ver lá que ficou 6 por meia dúzia. Né? O último parcelamento bom para os municípios era de 240 meses. Os municípios já cumpriram 45 parcelas, faltam 195. Esse novo parcelamento são 200 parcelas. Você pode fazer adesão até o dia 31. A Fazenda, a Receita Federal tem 180 dias para consolidar esse parcelamento. Enquanto não houver a consolidação desse parcelamento, o município pagará uma parcela de 0,5% da sua receita corrente líquida pela média anual. E a partir da consolidação ele passa a pagar o dobro, ele passa a pagar 1%. Mas aí observem vocês, eu falava que o último parcelamento tem ainda 195 parcelas a serem cumpridas. 194 agora. E aí quando a gente tirar essas 6 primeiras parcelas, que há a redução do valor do pagamento, a gente volta de novo para as mesmas 194 parcelas que nós temos hoje. Ou seja, a fuga, o suspiro da administração vai ser por 6 meses e nada mais. Depois volta a estar tudo como estava. A vantagem para alguns municípios que vêm endividados e não conseguem se tornar adimplentes para buscarem novos recursos junto à União, regularizar isso através de um novo parcelamento e vamos caminhando cada vez mais. Mas, de certo, as administrações municipais não consegue se livrar desses parcelamentos. Por fim, a Lei de Diretriz Orçamentária, eu gostaria de registrar a presença do vereador Jefferson, que também é membro da Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa Legislativa. Por fim, nas disposições da LDO, vem as metas e riscos fiscais.
E essas metas, elas muitas vezes são ilustrativas. O município faz um orçamento um tanto quanto enxuto na perspectiva de arrecadar 70 milhões e consegue arrecadar, nesse momento de crise, 55 desse valor. E aí, por mais que você acompanhe as metas dos últimos 3 anos e programa as metas dos próximos 3 anos, essa conta nunca vai fechar e nunca vai haver exatidão de cálculo para esses valores. Na questão dos riscos fiscais, o risco fiscal eminente que a administração sofre é de condenação trabalhista. A gente sabe que diversas são as ações trabalhistas impetradas contra os municípios, em razão, muitas vezes, da sua forma irregular de contratar, notadamente essas questões por tempo determinado, e esses precatórios, sim, representam um risco fiscal da administração. Esse risco ele é tão presente na vida das administrações que o próprio orçamento municipal, lá no orçamento da Secretaria de Administração e Finanças, ele já traz uma dotação para acordos e indenizações trabalhistas. Por quê? Porque as administrações municipais elas têm boa vontade em pagar essas pessoas que reclamam seus direitos. Muitas vezes não tem condições, mas para que, havendo essa condição, ela não seja tolhida por falta de dotação, o orçamento municipal de Pentecostes, pelo menos nos anos em que a gente tem trabalhado aqui nesse município, ele já traz essa dotação de uma forma permanente. Então, senhores vereadores, e todos vocês aqui presentes, a lei de diretriz orçamentária, ela é isso. O que eu mais gosto desse projeto da lei de diretriz orçamentária, e acho que o legislador, nesse momento, foi muito feliz no texto, porque, como eu falava no início para vocês, ela não ensina só a elaborar o orçamento, ela ensina a executar. E na execução, lá nos últimos artigos, por exemplo, no artigo 83, ele diz assim: na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar as metas estabelecidas, os poderes executivo e legislativo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão os mecanismos de limitação de empenho no montante necessário. E aí a própria lei já dá as sugestões do que se deve observar para cortar. Como, por exemplo, a redução de gasto com combustíveis para a frota de veículos. É uma saída. A racionalização de gastos com diárias e viagens. É outra saída. Até porque isso aqui precisa passar por um controle permanente, porque todo dia há um evento promovido pelo governo federal em Brasília, há um evento promovido pelo governo estadual em Fortaleza, há um evento regional que, se a administração não controlar bem a presença dos seus agentes públicos no município, pode ocorrer dias em que não tenha nenhum gestor presente. Por quê? Porque um foi atender o chamado do Conselho Estadual de Saúde, o outro foi atender um seminário do Tribunal de Contas, o prefeito e o vice e o presidente da Câmara precisaram ir para uma marcha em Brasília, e os vereadores foram chamados pela UVC, e tudo isso custa dinheiro. E isso, notadamente, às vezes, sai pelas diárias, sai pelo consumo de combustível. Precisa se controlar e a lei recomenda isso. Outra eliminação seria a de possíveis concessões de vantagens a servidores. Se eu tenho queda na minha arrecadação, eu não posso estar implementando gratificações, incentivos ou produtividades às vezes. Redução nos investimentos programados, principalmente naquela questão de aquisição. Eu pretendo, lá pelo orçamento, pelo PPA, fazer aquisição de lousa digital, por exemplo, para as minhas escolas. Mas a minha arrecadação está em queda. O recurso que vem do FNDE para o transporte escolar está em queda. O recurso do salário de educação está em queda. A solução é deixar aquilo que pode ser dispensável de lado
e adiar aquele investimento. Outra questão, o contingenciamento de dotações para material de consumo e serviços diversos. Tem que se implementar a questão da racionalização do uso até mesmo do material de expediente, colocar horários corridos para diminuir o consumo de energia elétrica, para diminuir o consumo de água, para diminuir o consumo de serviços de telefonia, dentre tantos outros que podem ser observados. A eliminação de despesas com horas extras é outro ponto que pode ser motivo de corte. E isso aí, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 22, ele já busca regular. Ele diz o seguinte: passou de 51,3% da receita, a folha de pagamento passou de 51,3% da receita corrente líquida, não pode haver admissão de pessoal, reajuste salarial, concessão de hora extra, incentivo, produtividade e tudo aquilo que a gente acabava de falar. Outra questão, obras em geral, desde que ainda não iniciadas, se não tem arrecadação suficiente para fazer, as administrações não podem começar. Nós temos, vamos dizer assim, centenas, talvez milhares de obras abandonadas no estado do Ceará. Sempre que eu falo dessa questão de obra, eu falo daquele matadouro público que tem aqui no distrito de Croatá. Eu acho que tem mais de 10 anos que aquele matadouro está lá construído, nunca foi inaugurado. Ou que tenha sido, mas nunca funcionou, nunca serviu à população. E o prejuízo não está só naquelas obras inacabadas. Às vezes está numa obra já concluída, como é o caso daquela que não conseguiu licenciamento ambiental. Por quê? Porque foi mal planejada. Nós trabalhamos para um município aqui da Serra do Mastiço, do Baturité, e lá tem uma escola municipal toda pronta, que não funciona para atender a população, porque só pode entrar em funcionamento quando um técnico do FNDE, do MEC, for lá para certificar o recebimento da obra. Aqui no município de Acaraú, pela estrada da Sol Poente, tem um hospital enorme construído. A gente vai e vem naquela estrada e passa lá e tem apenas um segurança lá, 2 seguranças que se revezam dia e noite, um hospital fechado. Claro que precisa ser equipado, mas foi uma obra mal planejada. Se não havia planejamento do equipamento do hospital, por que foi investido na construção? E hoje não tenho dúvida em afirmar para vocês, para colocar aquele hospital que está lá em Acaraú construído, para fazer uma reforma dele, talvez se gaste mais do que foi gasto para construir. Nós trabalhamos naquele município de Acaraú nos anos 2011, 2012, e esse hospital já estava lá. E ontem mesmo eu passei em frente ao hospital e ele continua lá, o guardinha na sombra dormindo o dia todo e o hospital lá fechado sem servir à população. E isso é o quê? Isso é fruto da falta de planejamento dos nossos governos. Isso é fruto do desperdício do recurso público. Mas a lei de diretriz orçamentária orienta essa questão. Se não há recurso para executar a obra, que ela não seja sequer iniciada. E, por fim, na redução de gastos, e que ajudaria muito no controle da despesa com o pessoal, vem a exoneração de servidores, notadamente aqueles contratados por tempo determinado e os ocupantes de cargos comissionados. Os prefeitos, as administrações em si, até por aquela necessidade dos diversos equipamentos, por programas que foram criados pelos governos, PSF, CRAS, CREAS e tantos outros, precisa suprir essa necessidade, prover essa necessidade pessoal, mas encontra essas limitações da lei e a exoneração de servidor, aqueles contratados por tempo determinado e aqueles ocupantes de cargos comissionados também estão naquele rol de despesas que poderão ser cortadas no controle do gasto público. E, por fim,
a lei de diretriz orçamentária, ela regula os prazos. Os prazos que já estão ditos na lei federal, na Constituição, de envio ao Poder Legislativo e a apreciação por essa casa. Como vocês podem ver, e eu falava bem no início, é uma legislação técnica e que todo ano ela tem que ser apreciada e que todo ano ela tem que passar por esse debate que nós fazemos aqui, mas se vocês observarem, é de um ano para outro, ela tem raras mudanças, certo? Uma emenda constitucional talvez provoque uma mudança nessa lei. Outra coisa que poderia provocar uma mudança, a alteração na estrutura administrativa do município, que aí, para atualizar a execução dos orçamentos, a elaboração dos orçamentos, teria que vir disciplinada nessa questão. É tanto que, para não ter que enfrentar esse contorcionismo, lá no artigo 18 do projeto de lei que está em tramitação aqui, ele já diz que os órgãos municipais a serem contidos no orçamento municipal serão aqueles definidos na estrutura administrativa do município, certo? Em lei específica que dispõe sobre isso, certo? No mais, senhores vereadores e todos vocês aqui presentes, eu quero agradecer a atenção, desejar um bom dia e me colocar à disposição para esclarecer alguns pontos e dúvidas que, porventura, existam sobre esse texto que está em tramitação aqui nesta casa. Agora a palavra está facultada aos senhores vereadores que quiserem fazer uso da palavra, né? Agradecer a presença do Jefferson Castro, do Roberto Leite, vereadora do Carmo, que esteve presente, mas teve que se ausentar, procurador do município, o doutor Paulo, ouvidora do município, doutora Clara. Realmente agradecer ao Municípios Consultoria por tamanha transparência nas atividades entre Executivo e Legislativo, dizer que se a comissão estiver de acordo para se reunir amanhã na Comissão de Orçamentos, tanto a Comissão de Orçamentos como a Comissão de Justiça, esse projeto já foi apresentado em abril, nós temos até o final de junho, já está nas mãos das comissões, se as comissões estiverem de acordo em já entregar o parecer e já ser apreciado na próxima sessão, a gente já vai botar para ser votado, vamos passar para as comissões vão dar os pareceres, agradecer a presença de todos, dizer que a Câmara Municipal de Pentecoste está sempre aberta a toda a transparência das atividades. Pronto. E aí a gente quer agradecer ao Zé da Legnas, né, a Televelegnas de Comunicações, o André Barros, pela presença também, a consultoria do municípios, e, no mais, damos por encerrado essa audiência pública.